um prazer receber um dos nossos patrocinadores, né? E também um médico que vai falar tudo pra gente sobre o Food Detective. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria. E vamos, nesses próximos minutos, aí nessa hora, poder esclarecer uma série de momentos sobre intolerâncias alimentares, reações adversas aos alimentos. Gente, Dr. Fábio, ele tem uma série de estudos que traz aí eu falo que é uma descobertas, né? Dr. Fábio é muito inteligente, bati um papasso com ele ali agora, e a gente pôde descobrir uma série de coisas. Eu pude descobrir uma série de coisas, porque fazemos parte, assim, de uma classe, né? E Dr. Fábio, além de biomédico, ele também... Fala para mim, Fábio, todas as suas especializações. Eu sou formado em biologia médica, né? Na época o curso de biomedicina se chamava biologia médica. Então me formei em 1978 e me especializei em fisiologia humana. E nesses últimos 40 anos tenho me dedicado à área de química clínica, medicina laboratorial, e há 12, 13 anos especificamente na área de intolerâncias alimentares ou de processos imunológicos relativos a alimentos. Sou pós-graduado em alimentação fisiológica e desenvolvo esse trabalho. Sou hoje o difusor científico de uma empresa inglesa chamada Cambridge Nutrition Science, que é o produtor dos testes de intolerância alimentar, e minha função toda é levar ao público leigo e a profissionais da área de saúde, médicos, nutricionistas e pessoas relacionadas ao meio da nutrição e da alimentação e da fisiologia, o que a gente pode fazer com o nosso paciente no sentido de identificar alimentos que possam ser nocivos a eles. Pessoal, Dr. Fábio, ele é responsável por várias pesquisas, né? Responsável também aí por alguns ativos que são usados também até mesmo no meio cardíaco, cardiovascular. E eu queria entender um pouquinho, antes da gente entrar no Food Detective, eu queria entender também um pouquinho dessa descoberta aí do Dr. Fábio com ativos laboratoriais ou não. Como eu me dedico há mais de 40 anos dentro dessa área de química clínica, eu tive a oportunidade de trabalhar para grandes empresas e grandes grupos direcionados a esse segmento de química clínica, né? E participar de lançamentos de enzimas cardíacas como o CKMB, do HDL colesterol, né? Uma das frações de homocisteína, proteína C reativa ultrassensível. E dentro desse mundo da química ou da química metabólica, né, isso nos leva a um universo muito grande. Então, dentro desse universo, se a gente tiver curiosidade, discernimento, a gente vai aprendendo todo dia. Eu não me considero um especialista. Eu costumo dizer assim, eu sei que nada sei, mas eu desconfio de muita coisa, né? Então, dessa minha curiosidade é que me levou a conhecer pessoas, a estudar, a desenvolver vários assuntos. E, assim, é muito incômodo para mim dizer assim, eu não sei, mas não é vergonhoso. Então, quando eu falo não sei, eu fico irritado comigo mesmo. E aí procura saber. E aí vou procurar saber, vou procurar estudar. E tenho amigos, colegas e pessoas que me ajudam muito nessa minha caminhada. Quanto tempo de caminhada, doutor Fábio? Você vê, eu me formei, eu tenho 66 anos hoje, né? Sou nascido em 55, me formei em 78, né? Então, de 78 para cá, eu estou dentro desse mundo da química clínica. 43 anos. Um pouquinho mais. Não, doutor Fábio, eu tenho 43 anos, sou de 78, você fala que tem mais. Eu entro mesmo na área de laboratório em 75, no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. E aí venho participar da área de saúde pública. Passei por situações muito interessantes, assim,
de epidemias, né, são interessantes pelo pelo ponto de vista sanitário, médico, acadêmico, né, como a encefalite, como a AIDS. Trabalhei dentro da área de pesquisa, de desenvolvimento. Não desenvolvimento, mas de pesquisa, sempre na área de saúde pública, né? Como se diagnosticar, como levar isso, os testes, como abordar isso dentro do laboratório, dentro do sistema de controle de qualidade, de gestão do laboratório. Isso foi muito enriquecedor para a minha carreira. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer é desenvolver pessoas. Sempre tive estagiários e não dei aula no meio acadêmico, mas dei aula como convidado para algumas disciplinas dentro da escola de biomedicina, da área de farmácia, bioquímica, mesmo dentro da medicina de modo geral. Então, isso me atrai muito, me agrada muito. Eu tenho uma grande frustração de não ter sido médico, né? Mas formou 2, né? Mas ao todo eu tenho 9 na minha família que são médicos. Né? Não, e assim, o seu nível de conhecimento, eu falo que, assim, pelo o âmbito que a gente conhece aí, a medicina, o seu nível de conhecimento vai além de muita coisa. A gente tem que sempre procurar andar para frente, sabe? Não tem, eu costumo dizer, a gente depende de hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Isso serve para qualquer momento. Regrinha dos 5. Dos 5, que serve para várias situações da vida da gente, né? Então, inteligência e sabedoria, elas caminham junto. Se você não for muito inteligente, mas você desenvolve sabedoria, você tem que saber discernir as coisas, né? Então, é isso que... é por aí que caminha a humanidade, vamos dizer assim. Né? Vamos lá, doutor Fábio. Me fala um pouquinho, Fábio Criciúma. Griciúnas. Isso aí. Me fala um pouquinho do Food Detective. Então, o Food Detective é um teste imunológico, onde nós avaliamos 59 alimentos e nós comparamos esses antígenos, esses 59 alimentos, com anticorpos que o paciente tem. Então, a medicina descreve para as áreas de intolerância alimentar, hipersensibilidade e outros nomes que ela vem, da alergia tardia, em torno de 150 sinais e sintomas. Então, eu posso ser, por exemplo, intolerante ou hipersensível ou alérgico à caseína, que é a proteína principal do leite, e o paciente pode ter enxaqueca ou um desses 150 sinais e sintomas. Mas você compara isso. Você tem uma pessoa que tem enxaqueca por caseína, mas uma outra também pode ter dor muscular, uma pode ter seborreia, outra pode ter insônia, outra pode ter irritabilidade. Mas se é causado por essa mesma proteína, pela caseína, por que as reações são diferentes? Porque nós dependemos da nossa expressão gênica também. E por que esse anticorpo aparece? Porque essa proteína não é bem digerida. Então, nós não absorvemos proteína, nós absorvemos aminoácidos. Por exemplo, uma pessoa que toma colágeno porque precisa consertar estruturas do corpo dela, ela não absorve colágeno, ela absorve os aminoácidos que contém naquela substância, naquele produto básico, e o organismo dela vai desenvolver colágeno na forma e nos locais. Então, com a intolerância alimentar, acontece a mesma coisa. Vamos lá. A hipersensibilidade e a intolerância, qual que é a diferença? Então, intolerância é um termo genérico. Então, eu posso ser intolerante a várias situações. Eu posso ser intolerante a substâncias, a produtos químicos, a partido político, a religião, às pessoas, a cores, a temperatura. Tá? Mas, tecnicamente, houve uma definição que intolerância é uma deficiência bioquímica. Então, é muito comum falar assim, eu sou intolerante a leite. Não, eu sou intolerante à lactose, né? E a lactose é um disacarídeo, ela não é uma proteína.
Quando eu falo de intolerância alimentar, eu preciso perceber que isso é uma terminologia comum que serve tanto para uma parte metabólica quanto para a parte imunológica. Na parte imunológica, essa mesma intolerância recebe o nome de alergia tardia ou de alergia do tipo 3, que é diferente da alergia clássica. Porque na intolerância ou na alergia tardia, o mediador é uma imunoglobulina, um anticorpo chamado IgG. E na alergia clássica, o anticorpo mediador disso é IgE. Numa alergia clássica, por exemplo, a caseína, eu tenho uma reação imediata. Assim que eu entro em contato com o alimento, eu passo a ter prurido, inchaço, enxaqueca, rinite. Esse é um quadro rápido. Nas intolerâncias, isso é um processo inflamatório. Isso vai acontecendo no decorrer do tempo. E poucas vezes eu associo aquele sinal e sintoma ao alimento que eu estou consumindo. Então, se eu sou alérgico a leite, o que eu faço? Eu não tomo leite. Mas se eu sou intolerante a leite, a caseína principalmente, que é a proteína do leite, eu vou continuar tomando leite, eu não identifico esse problema. Então, esse sinal e sintoma eu vou atribuir a uma série de outros fatores, menos o nutricional alimentar. Então, essa é a grande diferença das intolerâncias ou reações adversas aos alimentos, mediados imunologicamente por IgG, e do processo alergia. Tá? Na intolerância também à lactose, a mesma coisa. O paciente que é intolerante à lactose, que é o açúcar do leite, nós não fazemos anticorpo anti-açúcares ou anticarboidrato. Você não vê isso daí. A gente faz anticorpo anti-base proteica. Então, num teste de intolerância alimentar, aqui no caso do Food Detect, nós identificamos anticorpos antiproteínas. A lactose é um disacarídeo. Então, eu preciso de uma enzima chamada lactase. Eu tenho uma deficiência de uma enzima lactase. Então, essa lactase vai quebrar essa lactose em 2 açúcares, glicose e galactose. Glicose, a minha célula sabe o que é a fonte de energia primária da célula. Entra lá no ciclo de Krebs, esse negócio todo, mas é uma fonte de energia. E sobra um outro açúcar, chamado galactose. Galactose é o açúcar que contém no leite humano. Mas nós também não absorvemos galactose. Essa galactose precisa sofrer um processo metabólico, que é um giro dessa molécula, e tem uma enzima chamada uridiogalactase, e transforma essa galactose em glicose, e a minha célula sabe o que é. Então, quando eu sou intolerante à lactose, e lactose é o açúcar que contém no leite dos ruminantes, quando eu entro em contato com ela, eu vou ter o quê? Pigarra, mucogênese, dor de estômago, ânsia de vômito e diarreia. Então, não preciso fazer nenhum teste de laboratório para saber se eu sou intolerante à lactose. É só tomar um copinho de leite, eu vou ter diarreia, eu vou vomitar na hora que eu puser o leite na boca. Olha, Léo, pessoal, você que muitas das vezes tem alguma intolerância, né? Às vezes tem alguma reação, né? Vamos dizer que nós estamos falando da lactose nesse momento. Olha, o Dr. Fábio está dando uma aula sobre esse assunto. E logo mais ele vai fazer um teste comigo aqui com o Food Detect para me fala desse teste. O que ele vai desvendar para mim? Esse teste foi desenvolvido para ser feito no consultório médico, onde eu tenho aqui tudo que eu preciso para fazer a reação está aqui dentro. Então, eu tenho um kitzinho de coleta, um diluidor da amostra, uma solução de anticorpo, uma reação de cor, o tampão de lavagem e a placa de reação. Esse processo todo demora 40 minutos para ser feito. E é feito através de uma gotinha de sangue que eu vou colher do seu dedo. Nós vamos fazer um furinho no dedo e desenvolver toda essa reação. É uma reação por um método chamado ELISA, que é um método clássico dentro da área de imunologia, né? E depois dos 40 minutos, esses são os 50 alimentos que eu avaliei. Então, aqui eu vou identificar entre médio, forte e fraco.
E aquele alimento que der positivo, significa que ele não está sendo bem digerido. E por que ele não está sendo bem digerido? Porque vai faltar ou enzima digestiva, ou a acidez estomacal está alterada, está alta, no caso, ou a minha microbiota, que é o conjunto de bactérias que eu tenho dentro do meu intestino, está desequilibrado. Todos nós vamos ter em torno de 1,5 kg de bactérias dentro do nosso intestino, com uma infinidade, centenas de cepas diferentes e de espécies diferentes. Então, dentro do meu intestino eu tenho bactérias, fungos, leveduras, vírus, e tudo isso faz parte do universo. Então, nós temos mais células não humanas do que células humanas. Né? Então, eu não sei se a gente sustenta essas bactérias ou elas nos sustentam. Né? Então, esse mundo da microbiologia, da microbiota, é extremamente importante, e de uns anos para cá isso criou-se uma cultura em cima disso, está se observando essa variedade e criando ambientes favoráveis. Então, o que acontece com uma determinada cepa de bactérias, ou de fungos, ou de leveduras, que não estejam conseguindo digerir essa proteína e clivar ela em aminoácidos? Se essa proteína não for clivada ou quebrada, ela forma uma macromolécula, que a gente chama de peptídeo. Se essa macromolécula ela não for eliminada, ela vai tentar passar pela mucosa intestinal e vai cair na circulação. Quando ela cai na circulação, ela é identificada como uma substância estranha. Então, uma célula vai dizer, eu não convidei aquele camarada para a festa, tira ele daí. Então, um anticorpo vai lá, uma IgG vai lá, monta o imunocomplexo, vem uma outra célula chamada fagócito e joga fora. Mas se eu tiver com a minha mucosa intestinal inflamada, portanto, ela estará permeável. Eu estou comendo aquele alimento com frequência e quantidade. Então, eu não tenho sistema, soldadinhos, suficiente para combater isso. Então, esse imunocomplexo também não pode ficar na circulação. Se ele ficar na circulação, o próprio organismo vai levar ele para um sistema, para um lugar considerado neutro, vamos dizer assim. Então, esse imunocomplexo vai se fixar num órgão no tecido. Quando ele se fixar no órgão no tecido, ele dispara o processo inflamatório. E aí que me leva ao sinal e sintoma, aos 150 sinais e sintomas que a medicina descreve hoje. Então, eu posso ter vários sinais, dependendo do órgão, choque, ou de onde ele foi ancorado. E aí eu vou desenvolver enxaqueca, febre, seborreia, insônia. Eu quero saber disso tudo, doutor Fábio, porque várias coisas que você pontuou. E aí é muito comum isso, porque a gente não percebe. Então a gente procura a medicina, de modo geral, ela enxerga o sinal e sintoma. Então a medicina clássica, ela aprendeu a dizer assim, para sua enxaqueca eu tenho um remedinho para isso. Mas ela não vai atrás da causa. Então eu costumo dizer que intolerância alimentar ou a reação alérgica do tipo 3 é como você usar um sapato apertado. Você usa ele todo dia, então ele vai marcar no seu pé, ele vai fazer uma bolha, ele vai fazer um calo. Você, para conseguir, porque ele é fashion, você tem que usar, ou faz parte do seu uniforme, você vai usar ele todo dia. Mas para usar ele todo dia, você vai ter que mudar o seu aprumo. Você vai aliviar aquele pé que você pisa com mais pressão. Se você aliviar o peso dele, o que você fez? Fez um desvio da coluna e pressionou a sua cervical. Exemplo. Quando você aplica a sua cervical, você passa a ter um incômodozinho, uma dor de cabeça, né? E o que a gente faz? Receita um analgésico. Aí, o que vai acontecer? A dor de cabeça passa, mas daqui a pouco ela volta de novo. Porque assim que a medicação parar do efeito dela, eu tenho que voltar novamente. É um alívio momentâneo, né? E à medida que eu vou aumentando a frequência e quantidade de analgésicos e de fármacos que eu estou tomando, eu vou complicando outras coisas. Fígado, rim, intestino, estômago. E aí eu vou dando
um remédio para azia, um remédio para processos estomacais. Uma coisa desencadeia a outra. Eu vou dar um diurético, eu vou dar algum medicamento para fase de fígado, hepática, né? E daqui a pouco eu estou totalmente inflamado, não só pela proteína que eu vinha comendo, mas o processo fisiológico e metabólico foi alterado. De tanta química. Então, de tanta química. Então, faça do alimento seu medicamento, isso é uma frase que existe há 2000 e tantos anos, né? E continua sendo verdade isso, né? Doutor Fábio, vamos fazer então esse teste? Vamos. Porque tem 40 minutos, né? Tem. Então vai dar o tempo certinho da gente ter aí o resultado. Eu preciso de algum material auxiliar aqui. Então eu preciso de papel toalha e preciso de uma cuba. De uma cuba. Uma cuba pode ser uma vasilhinha, tipo um Tupperware Vamos lá. ou alguma coisa Vamos assim. Vamos pedir aqui para alguém aqui. Quem pode dar uma assistência para nós aqui, gente? Pode falar, doutor Fábio, o que o senhor precisa? Eu preciso de uma cubinha. Uma cubinha e papel toalha. Pode ser a marmita de alguém. A marmita de alguém aí, gente. Então, isso é muito prático de se fazer. Eu vou tomar liberdade de não trabalhar de luvas, o risco é meu, não é seu. Tá? Tudo aquilo que eu preciso para fazer a coleta está aqui dentro. Eu tenho o higienizador, que é um lencinho com álcool isopropílico. Tem um capilarzinho, que é o elemento volumétrico, que eu vou encher de sangue. Gente, resumindo, doutor Fábio, ele montou um laboratório dentro de uma caixinha. Porque quando nós vamos fazer alguns exames, literalmente, essas coisas que a gente usa. Para quem já circulou no meio de laboratório, é isso. Por que ele é coloridinho aqui? Porque dentro de um consultório médico, você não tem a estrutura ou as ferramentas que um médico, que um laboratório teria. Então eu tenho aqui todo o material, isso, ótimo, volumétrico já medido, em cores diferentes para eu não ter troca e fazer a troca desses reagentes, né? Então isso se torna muito mais prático. Então, dentro do consultório, eu já treinei recepcionista, já treinei enfermeira. Eu recomendo sempre, nunca faça na frente do paciente, porque o momento da consulta é o momento que você está colhendo dados do paciente. E isso vira um parque de diversões, né? E ele vai perguntar, por que é azul, por que é preto, por que é verde, né? E isso não nos interessa naquele momento. Interessa são volto a repetir, os hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade do... Gente, eu até falei, nós estávamos conversando na antessala ali, e ele falou para mim, né, esses 5 pontos muito importantes aí para o ser humano colocar em prática. Hábitos, vícios, costumes, frequência e quantidade. Regrinha dos 5. Vou colocar isso como despertar para mim. Então, eu vou separar esse materialzinho aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho... Agora você faz favor e me dá um pouquinho de sangue também, claro. Né? Você não vai recusar. Posso usar a outra mão? Claro, pode. Porque ergonomicamente para mim fica melhor, tá? Então, o que eu vou fazer? Todo mundo normalmente oferece o dedo indicador, mas esse é o mais sensível e é o que a gente mais usa para digitar, para escrever. Então, eu pego esse dedo aqui, o anular, faço uma leve ordenha, né? Encho a polpa digital, passo o álcool isopropílico e você segura para mim isso daqui, por favor. Vou abrir esse frasquinho aqui, que é o diluidor da amostra. Ele não tem outra função a não ser fazer isso. Seco o ar. E vai me fazer chorar. Não grite, não me dê escândalo, por favor. Ó, na lateral Pá. Ai, gente, eu passo por isso constantemente para medir minha glicose. Então você já está acostumado. Mas não nesse dedo. Ó, faço uma bolha, uma gota,
Não uma bolha, aliás, uma A gota. gota extrai. Menina, me dá sangue, por favor. Olha, e vou enchendo. Gente, tá difícil aqui. Se você puder ficar de pé um pouquinho. De pé? Você vai me ajudar. Deixa eu levantar então. Aí. Não fique nervosa, por favor. Não estou nervosa, não. Tá vendo? Ó, o capilar ele vai puxando. É lógico que dentro do laboratório, do consultório, a gente vai estar paramentado, né? Com todo o processo de higiene e segurança. Aqui é uma demonstração, pessoal. Mas é uma demonstração que tem que dar certo, tá? Tem que dar certo. Enchi. Pronto. Eu vou pegar esse capilarzinho aqui e jogar aqui dentro. Vamos lá. E agora você limpa o seu dedinho. Posso usar esse aqui? Pode, é para usar esse daqui. E junto vem um blood stop, um esparadrapinho aqui. E eu vou Olha, gente, tampar. Esse kit foi desenvolvido pelo Dr. Fábio? Não, não foi desenvolvido por mim. Não? Não, isso pertence a uma empresa inglesa chamada Cambridge Nutrition Science. Eu só sou o representante e o difusor deles aqui. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ótimo. Nós temos outros kits e outros conjunto de alimentos também para fazer. E junto vem um negocinho chamado Dispensal Bag, que é um lixinho. A Anvisa me deixa colocar tudo aquilo que é sólido aqui dentro. Olha, o máximo que eu vou ter de sangue aqui é isso daqui, ó. Joguei aqui. Tudo que é sólido, isso pode ser colocado no lixo comum. Tá? Colocado o sangue aqui, eu faço uma agitação e tá aqui. Depois de agitado, eu venho, não agito para não fazer bolha, porque bolha é um elemento indesejável para mim. Eu abro. Aqui eu tenho os 59 antígenos, tá vendo as bolinhas marcadas aqui dentro? Que são esses alimentos aqui, ó. E aí, o que eu faço? Vai colocar aqui dentro? Não, eu abro isso e joguei o sangue aqui. O capilar fica preso aqui dentro. Colocado aqui, Olha, gente, que interessante. Faço uma agitação, tá vendo aquelas bolinhas que ficaram lá? Eu dou uma manobradinha, encosto ela nas pontas e tá aqui, ó. Gente, vocês estão conseguindo. E agora nós vamos aguardar 20 minutos. Ó, são 20 para 6 agora. Quando for 6 horas, a gente faz a primeira lavagem dele e aí vai colocar o segundo reagente. E aí agora a gente continua. Me fala, uma vez diagnosticado ou identificado o alimento, no caso, aqui, o que eu devo fazer, no meu caso? Então, aí a orientação se dá da seguinte forma. O alimento, uma vez identificado, nós vamos retirar ele da dieta por 90 dias. Por que 90 dias? Para eu corrigir a formação de enzimas digestivas, melhorar o pH ou acidez estomacal e reparar a mucosa intestinal que está inflamada. E também fazer com que essas bactérias que estão no intestino se recuperem. Então, existe assim, vou tomar probiótico. Qual probiótico? Nós temos 600 espécies diferentes, qual que eu vou tomar? Então, eu costumo trabalhar assim, eu forneço uma situação favorável que a própria microbiota se recupere sozinha. Então, eu tirei o sapato apertado e estou deixando o organismo reagir. É lógico que a gente vai dar alguma substância, algum outro substrato, para que a gente favoreça isso. Tá. Depois dos 90 dias que eu tirei o alimento, eu nunca mais vou comer esse alimento? O senhor vai me falar logo após o nosso intervalo. Pessoal, nós vamos parar para o intervalinho aqui 5 minutos e voltamos mais
Dr. Fábio, para desvendar esse mistério todo. E eu tô louca para saber quais os alimentos que eu tenho aqui essa intolerância. Voltamos já já. Pessoal, estamos de volta no nosso intervalo aqui ao vivo, né, pela Luli FM 88.1. Eu quero parabenizar também a Rádio de Bogotá, que está fazendo aniversário hoje, né, diretor? E voltamos com o Dr. Fábio, que está aqui, já fez meu exame. Quem tá ao vivo aí pelo Instagram já viu tudo aqui, a gente batendo o maior papão aqui. E voltamos agora. Quanto tempo mais, doutor Fábio? Olha, faltam 10 minutos para a primeira fase para a primeira fase do resultado. De incubação. E vamos seguir aqui, doutor Fábio. Esses exames são tão caros? Convênios de saúde cobrem os gastos ou não? Olha, digamos assim, se você for considerar que um teste de gravidez é um teste imunológico também, nós estamos fazendo aqui, na verdade, com 59 alimentos, 59 testes de gravidez de uma vez. De uma vez. Ou 50 chagas, ou 50 toques, ou 50 rubéola, alguns exames assim. Então, é lógico que ele tem um custo mais elevado. Os convênios médicos não contemplam isso. Então, a gente tem trabalhado junto aos convênios médicos para que se inclua alergias tardias ou pesquisa de anticorpos para alergias tardias nos convênios. E tem que tentar, né? A gente pode ficar parado para isso, né? É verdade. Agora, vamos lá. Feito o exame, o tratamento, quando que eu devo repetir? Então, eu vou identificar do alimento, nós vamos retirar ele por 90 dias da dieta para recuperar mucosa intestinal, acidez estomacal, enzimas digestivas, e vamos reintroduzir o alimento. Então, vamos observando e colocando ele paulatinamente. Então, se você, vamos dizer que deu cenoura aqui. Então, eu introduzo uma dieta de cenoura uma vez por semana e vou trabalhar. Porque o importante da nutrição é você rotacionar os alimentos, porque cada um tem uma propriedade química, funcional diferente, tá? E o monitoramento é feito através do sinal e do sintoma. Se a sua dor de cabeça não existe mais, se a sua rinite diminuiu, se a dor muscular. E você vai mudar também o seu hábito alimentar. Então, a cicatriz sorológica, ela dura muito tempo. Então, vamos dizer que daqui a um ano eu começo a ter outros sintomas. Pode ser que eu faça o teste e encontre outro alimento. Né? E pode ser que eu não encontre nada também. Mas a minha experiência diz isso, que 40% a 50% das pessoas apresentam no mínimo um alimento para isso. Eu acredito que vou apresentar uns 3. E por que aqui tem 59 alimentos? Porque são aqueles alimentos de uso mais comum. Né? E eu devo repetir, então, daqui a 90 dias? Não. Daqui a 90 dias nós vamos reintroduzir aquele alimento que deu positivo aqui numa ordem que você não volte a usar como aquele sapato apertado novamente. Tá? Entendi. Tá. Quais são a especialidade médica que pode fazer esse exame, que pode praticar? A base foi criada para nutricionistas. Mas hoje, por exemplo, eu tenho psiquiatras que usam o teste, que fazem de rotina. Eu tenho em São Paulo alguns psiquiatras que fazem isso porque ele percebe que se ele identificar um elemento que é considerado agressor e que está dando uma irritabilidade ou insônia, e é um alimento, ele adequa a medicação dele. E isso tem dado muito certo. Isso é um modo inteligente. Isso, para mim, é um modo inteligente de tratar o paciente. Então, não existe uma especialidade médica para fazer. Eu tenho ginecologistas, urologistas, cardiologistas que fazem isso. Tem pessoas que você não regula a pressão arterial dele nunca, e tem um elemento contribuindo. Não vamos dizer que não seja o elemento principal, mas é um elemento de contribuição. Então, a gente tem que trabalhar esse sentido. Então, quando você tem uma dieta monótona, por exemplo, a pessoa come 10 alimentos, eu não preciso nem fazer o teste. Eu olho para ela e falo assim, nós vamos tirar 5.
Eu sempre cito em aula um caso que eu acompanhei essa pessoa durante 18 meses. Ela foi uma indicação de uma nutróloga, né? Ela falou, Fábio, eu preciso resolver isso. Ela trabalha com medicina quântica. Ela falou, não consigo tirar esse cara da... Ele tinha enxaqueca, diarreia e rinite. Ele foi a São Paulo, eu colhi o sangue dele. Na época eu tinha um escritório em São Paulo, colhi lá. E o que eu encontrei? Então, vamos lá. O paciente tinha uns 40 anos, ele trabalhava na área de TI de uma entidade financeira, viajava o Brasil inteiro, os horários os mais desregrados possíveis, e ele não comia carne vermelha porque ele achava que era o motivo da dor de cabeça dele. Tá? Comia comidas asiáticas por considerar mais saudável. Tá? E aí no exame dele deu ovo, peixe, cenoura, tomate e arroz. O que é isso? Tudo que é aquilo que tem numa dieta, num prato asiático. Asiático, é. 90% dos pratos asiáticos são compostos disso. A minha hipótese é que ele tivesse alguma coisa com tomate. E aí tira esses 5 alimentos. Ele ficou muito bravo. Falei, mas é o que eu como. Aí eu pus uma nutricionista para acompanhá-lo, nós pusemos, né? E a nutricionista desenhou um cardápio para ele e nós introduzimos 40 alimentos que ele não fazia uso. Grão de bico era um deles. Eu falei, não sei como é que come esse negócio. E nós ensinamos ele a fazer. Faz com salada, purê, como você quiser. Passado na 3ª para 4ª semana, ele disse para mim assim, eu estou sem diarreia essa semana. Ele ia 4, 5 vezes por dia. Quando eu fui buscá-lo no aeroporto, ele já tinha ido no banheiro no avião. E no caminho eu fui obrigado a parar. Eu fui obrigado a parar num hotel para ele poder ir ao banheiro. Olha o desconforto dessa pessoa. E da 3ª para a 4ª semana ele disse que não tinha mais a diarreia. Depois, na 6ª semana, ele falou que não tinha mais a rinite. E a cefaleia era intermitente. Tá bom. O que mais te incomoda? Ele falou, arroz. Eu não consigo ficar sem arroz. Arroz está fazendo uma falta doida. Nossa. Só falta aparecer arroz. Aí eu conversando com a nutricionista, falei, vamos introduzir arroz, né? E cenoura, vai. Negócio mais banal, né? Cenoura. E eu precisava compor ele mais nutricionalmente, né? Demos cenoura para ele, mas não dissemos quantidade, deixamos ele livre. Passado uma semana, ele ligou para mim e falou assim, estou com diarreia. A cenoura. Eu falei, arroz e cenoura? E aí, depois de vários testes, a gente descobriu que causava a diarreia para ele era a cenoura. Aí ele falou assim, não, eu nunca mais vou comer cenoura na minha vida. Eu falei, não, vai comer sim, nós vamos te tratar. E por isso que eu acompanhei ele durante 18 meses. E aí, hoje não, faz tempo que eu não encontro com ele, mas as últimas vezes, ele come uma vez por semana um preparado com cenoura. Ou suco, ou um purê, ou uma cenoura crua. E aquilo, nós demos para ele uma outra qualidade e oportunidade de vida de ele se alimentar com outros alimentos que ele não consumia. Então, o que eu fiz? Uma reposição nutricional com enzimas, minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos mais adequados para ele. E ele se sentiu muito bem por isso. Depois a gente vai perdendo contato com as pessoas também. Mas esse é um exemplo clássico de comportamento alimentar. E assim, tem que ter uma paciência com o paciente também. Não, porque e o paciente também precisa ter com ele mesmo. Justamente aquilo que nós estávamos falando mais cedo. É sair esse imediatismo e ter o quê? Ter consciência daquilo que nós precisamos mudar. Né? Os usos e costumes. Eu fiz uma observação de um trabalho prático com crianças autistas, com 50 crianças autistas. E cada um deles apresentou um quadro diferente. Então, tem alguns deles que alguns alimentos, um deles era com maçã. E ele ia numa casa e ele levava a maçã no lanche da escola, né? E toda vez que ele comia maçã, ele entrava em desequilíbrio. É o filho de uma nutricionista e a gente percebeu isso.
E hoje ele come maçã, mas ele não come com a frequência que ele come. Então eu sempre, olha, quantas vezes eu já falei em frequência e quantidade aqui. Demais. E isso serve para qualquer coisa. Exercício demais também é ruim. Água demais é ruim também, não é? Nós precisamos observar o nosso ponto de equilíbrio metabólico e fisiológico para cada um. Pessoal, nós vamos ter assim, o Dr. Fábio durante várias vezes no programa. Nós podemos até fazer parte 1, parte 2, parte 3. Agora, passar os 20 minutos. Passou os 20 minutos. Então, eu venho aqui. Por isso que eu pedi a minha pia portátil aqui. O que eu vou fazer? Eu vou jogar fora. E não vai cair aí? Não, não vai. A técnica diz isso, tá? Aí eu pego a minha solução e lavo uma vez. Enxago. Descarto. Lavo outra vez. Agito um pouquinho. Enxago. Descarto. 3 vezes. Jogo aqui de novo. Agito. E descarto. E 4 vezes. Agito. E descarto. Então, agora, eu tenho que tirar todo o excesso de água daqui, porque olha quanta água tem aqui ainda. Ó. Então, esse alvéolozinho, ele precisa ficar não seco, mas sem o excesso de água. Por quê? Se ele está aqui e eu tenho água aqui, quando eu colocar esse segundo reagente, ele não chega onde eu quero. Né? E eu também não bato ele aqui, porque senão o papel cola e eu vou estragar. Mas, ó. Era só um pouquinho, diretor. O meu diretor já está aqui na minha cola, porque a rádio já terminou o tempo, né? Mas a gente vai seguir ao vivo aqui, tá? Só para finalizar o nosso teste. Tá. Então tá aqui. Então o que eu vou fazer? Coloco o que a gente chama de detector de anticorpo. E vou colocar aqui. Por que é azul? Para identificar do outro. Porque no laboratório a gente tem meios de controlar isso. Aqui não. E 10 minutos agora. Isso. Gente, nós vamos seguir aqui para algumas considerações, né? Porque nós já estamos chegando ao final deste programa. E eu queria saber uma coisa, doutor Fábio. Como adquirir o Food Detect? Nós temos um site chamado intoleranciaalimentar.com.br. Como nós direcionamos isso para profissionais, mesmo que o paciente fale assim, não, eu quero fazer, ele tem que entrar via profissional. Então, como eu sou controlado legal e fiscalmente pelos órgãos de saúde, o profissional faz um cadastro. Então, ele põe lá o seu nome, seu endereço, o número do seu registro profissional, e aí ele tem acesso aos preços e condições comerciais. O pagamento é feito via PagSeguro, em cartão de crédito, parcelam-se até 3 vezes, existe uma tabela de desconto progressivo por quantidade, e nós entregamos isso no endereço que ele colocou no cadastro dele, via Sedex ou via uma transportadora específica. Bacana. Então, gente, não tem dificuldade. Você que é profissional da área, pode entrar em contato, né, pelo site e se cadastrar e adquirir aí, né, com todo o conhecimento aí que o Dr. Fábio está passando. Nós damos toda a assessoria científica disponível. Existe no site uma série de trabalhos e de comentários que qualquer um pode entrar. Então, repetindo, o site é www.intoleranciaalimentar.com.br. E lá também tem os telefones de contato, WhatsApp. Ai, que bacana. E alguns filminhos, vocês vão me ver algumas vezes lá. Bacana, gente. Agora sim, agora sai o Dr. Fábio, né? Esse gênio. E eu queria agora falar com o Fábio. Vamos lá. Né? Assim, um bate-bola rapidinho que a gente costuma fazer sempre no nosso programa, tá? Mas assim, é tranquilo, bem rapidão aqui. Vamos lá. Olha, gente, nossa audiência segurou bastante, tá bacana. 1.600 e alguma coisa que eu não consigo enxergar de longe, me desculpa. Mas vamos lá, doutor Fábio. Vamos lá, Fábio. Um lugar. Um lugar? A minha casa.
Ah, eu penso igual. Uma cor. Azul. Azul. Ó, nós estamos no mês, né? Vamos lá. Uma música. Puxa, a música é meio complicado. Eu gosto de uma série de músicas, mas eu não sei o nome delas. Isso é coisa de Robertinha, tá? Puxa a orelha dela lá. Mas eu não tenho, eu tenho assim algumas músicas. Tem uma música que eu gosto muito da letra dela, que é O Homem de la Mancha. Viver um sonho impossível, lutar contra os seus moinhos, dragões. É uma música do Celso Guerra e do Chico Buarque de Holanda. Isso é uma música que eu me inspiro nela e a letra me diz muito. Bacana. Um filme. É a mesma coisa que música, né? Mas tem que... Puxa vida. Vamos passar. Uma frase que te chama a atenção. Eu sei que eu não sei, mas que eu desconfio de muita coisa, eu desconfio. Eu sei que não sei, mas desconfio de muita coisa. Você sabe onde está essa frase? No livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão e Veredas. Um matuto lá no meio do nada, lá do uma caatinga, ele diz, eu sei que eu não sei, mas que eu desconfio de muita coisa. Verdade. Vamos lá, um medo. Medo? Puxa, é difícil essas coisas, hein? Eu tenho medo de não conseguir aprender as coisas, de não saber. Um sonho. Um sonho, viajar pelo mundo. Já está indo, gente. Doutor Fábio sai daqui, vai para São Paulo e depois vai para a Alemanha para um congresso. E da Alemanha eu vou para Lituânia, que eu sou cidadão lituano. E vai para Lituânia. Então o cara, ele estuda, né? Vamos lá, um objetivo. Levar a informação para o maior número de pessoas que eu conseguir. Ó. E o que é o sucesso para você, Fábio? Sucesso é você fazer as coisas com verdade, de forma alegre, feliz. Sentir realizado com aquilo que faz. E que as pessoas sintam que você entregou alguma coisa para ela. Ah, muito bacana. E olha, eu senti, porque hoje eu ganhei o meu mês. Se tivesse um valor hoje para me colocar no papo que eu tive com o Dr. Fábio hoje... E é recíproco. Obrigado. Eu ganhei meu mês, entendeu? Conhecimento é uma coisa muito gostosa quando a gente troca. E eu mais recebi do que... Eu não sei se eu posso comentar isso, mas é muito difícil a gente ser simples. As pessoas não acreditam na simplicidade. A gente gosta de rebuscar as coisas, fazer muito difícil. Não, e ser simples. É difícil ser simples. Né? Hoje, nesse mundo que vivemos, é uma briga, né, por, vamos dizer, por local, por uma certa... Por status. Por status, é muito complicado. É muito complicado, né? Sim. Já deu 10 minutos, doutor? Não, ainda não. Quase. Deram 8. Tô louca aqui, gente, para ver o que vai ser. Deram 8. Os tempos são, assim, eles têm uma razão de ser, como o volume daquele capilarzinho também tem um volume de ser. Se eu tirar antes, aquele momento, eu não cheguei no final da estrada ainda. Pode ser que eu passe do ponto, aí eu não tenho problema, eu não posso passar muito. Senão a reação vai se sobrecarregar. Mas o antes, eu não cheguei lá ainda. Pode ser que aquele próximo segundo era o momento que as moléculas estão se encontrando. Pessoal, nós estamos aqui com nossos patrocinadores, que é o Food Detect, né? Que com o próprio passando tudo pra gente, né? A Tulípia Cosmético também, que é o nosso patrocinador também principal na área do cosmético. E faltando aqui poucos minutinhos pra gente finalizar. Um minutinho só tá. Gente, aí eu tenho mais 5 minutos depois, tá? Tá. 80 mil pessoas, viu? 80 mil, gente. Ô, louco. Hoje, nossos ouvintes, nossa rádio, Desculpa, deu 80, não, isso aqui é aberto, Fábio. Beleza, parabéns. 80 mil pessoas, eu tô muito feliz porque, gente, agora que é 6h10, que seria o horário do programa normal, convencionalmente, por causa da tua viagem, nós antecipamos. Obrigado. E nós abrimos aqui a nossa live e tá segurando 1.600 e poucas pessoas e estão ali. Entendeu? Isso pra gente é muito bom.
É mérito seu que trabalhou. Não, e o assunto? E brigou por isso. E o assunto, né? Porque é muito bacana a gente, tipo assim, dividir conhecimento em algo que chama atenção, coisas específicas, né? Hoje a gente pode falar sobre política, religião, né? Saúde. Hoje o boom da saúde é Covid. Acho até engraçado que meu esposo fala assim, cuidado com o que você fala sobre Covid e vacina, hein? Senão eles vão te boicotar lá, igual boicotou um outro programa. Não, realmente nós não estamos aqui para discutir essas coisas, a gente está para falar. Igual você citou aí que, né? Assim, é como a área de jornalismo, né? Não é uma crítica a eles, mas é uma observação pessoal. O jornalista descreve o fato. Ele não tem que interpretar o fato. Existem outras pessoas para interpretar o fato. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é mostrando o fato. O fato, Tá? Uma técnica, um desenvolvimento, uma situação, uma pesquisa com o paciente. Você está sendo o paciente. Então, nós temos que procurar o fato e a fonte dessa informação. Tá? A interpretação é de cada um. É verdade. E vamos lá. Então, vamos lá. Agora deu. Agora vamos para a penúltima parte. Mesma coisa. Jogo fora o que a gente chama de sobrenadante, né? Primeiro enxágue. Depois segunda. Gente, muito interessante, porque dentro de uma caixinha... Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez a caixinha. Olha, dentro de uma caixinha vem tudo preparado para fazer, para detectar. É um detetive, gente. Entendeu? Para mostrar aí, olha, o que eu tenho, o que está me trazendo aí esse mal-estar, porque eu tenho enxaqueca, eu tenho insônia em algum momento. Nós não pesquisamos ainda, assim, eu devia ter feito uma anamnese tua de quais são os sinais e sintomas apresentados. Ah, mas eu falo vários. Gente, muito interessante. E aqui dentro, profissional. Você profissional da saúde que quer se cadastrar, né? Fala o site novamente, Fábio. Intolerância alimentar, tudo junto, vai ter 2 As no meio. .com.br. Se cadastra, né? Vê lá, tem os descontos lá, progressivo. Quanto mais comprar, mais desconto você ganha, né? É isso aí, gente. Então, agora nós vamos para a fase da revelação. Então aqui é um reagente de cor. Ele está num frasco, ele tá num frasco escuro porque ele é sensível à luz, tá? Colocou. Agora deu sinal lá, deixa eu levantar aí. Pode falar, Fábio. Ups. Quase que eu saí com o negócio. Vai. E agora, mais 5 minutinhos. Não, a rádio também tá indo, porque já avisei a rede que o programa ia estender, o papo tá muito bom, a audiência tá muito boa. Vamos lá. Tá vendo? Tem uma área de reação aqui. Entendeu? Isso é um controle positivo. O que é o controle? Eu tenho um controle negativo e um positivo. São poucos os testes que o controle vem junto. Então, o que está me mostrando isso? Que eu usei todos os reagentes na sequência certa e no tempo correto. Então, esse controle positivo está me validando o teste. E o controle negativo, que está em branco, ele tá acompanhando isso também. Porque se eu invertesse uma ordem, eu fizesse um dos reagentes tivesse estragado, o reagente negativo poderia dar uma reação também. Então, isso me valida o teste. Eu tenho alguns pontos bem fraquinhos que estão desenvolvendo aqui. Gostaria que tivesse mais, viu? Tô vendo um aqui, ó. Você está me decepcionando. Tem um aqui que está escurecendo. Você está me decepcionando. Diz o doutor Fábio que eu estou decepcionando, gente. Porque a gente tem que mostrar alguma coisa, hein? Que engraçado. É que nós estamos no rádio, né? Tá na rádio agora.
porque senão eu mostraria um quadro que eu tenho na minha pasta. Pode mostrar, a gente tá na web também. Hein? No Instagram também, então. Caiu já. Caiu. Gente, é muito interessante, porque já tá aparecendo aqui, ó. Mas, doutor Fábio, olha, tá aparecendo aqui um mais escurinho, ó. Olha aquele ali, ó, no cantinho lá, ó. Aqui E aqui, ó, no cantinho ali. Tá. Não, eu vou até levantar para mim ver isso, gente. Muito interessante. Ó, esse ponto aqui é o 14, né? 14 é o quê? Quem é o 14? Ó, gente, o ovo. O ovo. Lembra que eu te falei de clara e gema? É muito comum as pessoas não comerem gema porque a gema tem gordura. Não, eu já como a gema. Não, a gema tem tudo que vai dar uma vida. Da gema sai uma vida. Sabe qual a função da clara do ovo no ovo? É uma função mecânica, a mesma coisa do líquido amniótico na mulher, numa grávida. É proteger o embrião. Porque da gema eu vou nutrir e vai nascer uma vida dali. E aquele colesterol que tem na clara, na gema do ovo, vai ajudar a minha tireoide a funcionar e vai fazer hormônio. E você imagina um atleta que come 14, 12 claras de ovo. Ele jogou fora o complexo vitamínico mineral dele fora. Tem uma casa de lanches lá em Niterói, aqui no Rio também tem a mesma rede. Eles fazem um omelete só de clara de ovo. Aí eu falo para assim, então me faz um omelete com 3 gemas de ovo, Só de gema. só que você não vai cobrar nada, porque você vai jogar fora? Você vai jogar fora, né? Tá. Então, vamos lá. Olha, gente, ele tá jogando agora o líquido que foi colocado. Aqui eu não preciso mais lavar as 3 vezes, porque eu não vou colocar mais nada em seguida. Eu só vou enxaguar para poder Muito interessante. mostrar. Agora aqui eu posso bater, porque já tem cor montada, tá? Ó. Então, o 14, né? Aí eu tenho que dizer o que é médio, forte e fraco. Eu vou classificar, na dúvida, se é fraco ou médio, eu sempre subo um degrau. Médio aí. Então, aqui eu ponho que é ovo, ok? Aqui. Olha, eu tenho aqui o 46, tá azulzinho, tá vendo? Então, quem é o 46? Fermento. Fermentos e leveduras. Quem é esse fermento e levedura? É o Saccharomyces, é o que está na panificação e o que está na cerveja. Cerveja eu não tomo, vai ser bom. Mas ele tem, esse é o fermento biológico. Ele está presente em vários lugares. E do lado, eu tenho também ele positivo fraquinho, que são os cogumelos. Então, esse grupo aqui de fermentos, leveduras e cogumelos estão aqui. E esse mais forte? Esse mais forte é o controle positivo. É o controle positivo. Se eu secar isso... Tem O mais alguma 14 coisa? aqui, não. Não tem mais nenhum aqui. Isso significa o seguinte: você tem uma microbiota intestinal equilibrada. Mas, ó, você não sabe como que eu faço o uso, entendeu? Assim, constante para que a flora intestinal, no geral, melhore, porque eu sofro. Ó, o meu é igualzinho o teu, assim. Dá É. um pouquinho de ovo, né? E o resto que deu. Então eu tenho uma alimentação, embora não pareça, mas equilibrada. Faço uso de uma série de vitaminas, minerais e complementação, porque eu preciso manter meu músculo cardíaco também funcionando, né? Comecei a desenvolver uma pré-diabetes, que também já tratei desse negócio todo, então... E ter uma alimentação extremamente variada. Gente, é isso aí. E o nosso papo de hoje... Hoje é 5 Hoje é 5/11, e nosso papo de hoje, né, com o Dr. Fábio, aonde ele desvendou aqui para mim a minha intolerância aqui. Agora eu vou acompanhar, ele vai me fazer o passo a passo e nós vamos voltar, né, com o Dr. Fábio Criciúnas. Criciúnas, no próximo mês. Volta quando da Alemanha, doutor?
Eu volto no dia 24 de novembro, volto aqui para Niterói, a gente tem uma convenção de vendas e dos parceiros que a gente tem, porque a Biocis é uma empresa de química clínica. Então nós temos em torno de 400, 500 produtos diferentes para a área de diagnóstico. E eu te convido para voltar aqui, para a gente continuar esse papo. Muito obrigado. Né? Quando você estiver de volta ao Rio. Gente, é isso aí. Encerramos nosso programa de Papo com a Medina. Muito obrigada, doutor Fábio. Foi um prazer enorme. Como falei, já ganhei meu mês. Não, obrigado. Né? E obrigado aos nossos patrocinadores, ao Food Detective e à Tulípia Cosméticos. Gente, boa noite e um grande abraço. Boa noite a todos também.